Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que estão sendo alcançados por esta live. Trata-se do programa da comunidade Católicos em Dublin, o Pão da Palavra. Este programa tem como pressuposto a verdade de que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vamos, nesse momento, fazer a proclamação do Evangelho do dia. Digamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Trata-se de João, capítulo 16, versos de 20 a 23. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós, agora, sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, irmãos, nós iremos iniciar a nossa meditação sobre essas palavras do Senhor que por vezes parecem tão enigmáticas. Mas antes de começarmos nossa explicação, nós gostaríamos apenas de lhe fazer um pedido. Se você acha que essa palavra pode edificar outra pessoa, e se você também tem alguma dúvida após essa exposição, você poderá colocar o seu comentário, seja no final da live do Facebook ou mesmo no YouTube. E também, se possível, se puder, vamos dizer assim, fazer o seu comentário, a sua colocação, isso vai nos ajudar também a prepararmos melhor a nossa meditação. E depois, se você puder compartilhar com outras pessoas, se você achar que vai ser edificante, nós agradecemos, e tudo para a maior glória de Deus. Muito bem, essa passagem da Sagrada Escritura se insere naquele contexto da despedida de Jesus, e especialmente nesse trecho, Jesus usa uma imagem. Primeiro, aqui está sempre presente, vamos dizer assim, esse binômio alegria e tristeza. Alegria e tristeza. E Jesus usa, para tentar explicar aquelas suas palavras, ele usa uma metáfora. A metáfora que o Senhor utiliza aqui é exatamente a das dores do parto. E certamente muitas mulheres que nos acompanham saberão dizer
que exatamente essas palavras do Senhor são verdadeiras. A angústia que precede o nascimento, mas também que aquele sentimento se dissipa diante do nascimento da criança. Bem, essas palavras do Senhor devem ser lidas ou ser ouvidas à luz de profecias messiânicas, ou seja, de outros textos da Sagrada Escritura, especialmente do profeta Isaías, quando diz que, como uma mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, ela se contorce e nas suas dores ela dá gritos. Concebemos e tivemos as dores do parto, de parto, mas quando demos à luz, eis que era vento. Não asseguramos a salvação para a terra. Não nasceram novos habitantes para o mundo. Bom, aqui se usa a imagem do parto que precede uma grande alegria, um grande sofrimento que antecede uma grande alegria. Há uma outra profecia também, a mesma imagem sendo utilizada na Bíblia, mais do que profecia, né? Aqui é mais do que uma profecia, essa que eu acabei de ler, é uma imagem que a Bíblia utiliza para falar desse sofrimento. Mas lá em Isaías, acho que aí sim, mais como uma profecia messiânica, Isaías 66, verso 7, diz assim. 66, verso 7. Diz assim: antes de sentir as dores de parto, ela deu à luz. De lhe sobrevirem as contorções, ela pôs no mundo um menino. Bom, sempre usando essa imagem da dores do parto para falar daquilo que antecede um grande acontecimento, uma grande alegria. A gente poderia também ter presente aqui aquela passagem, e eu acho que aí sim ainda melhor essa outra passagem para iluminar, de Romanos, que também fala das dores do parto. A carta aos Romanos também se usa essa imagem das dores do parto. Trata-se de Romanos 8, versos 22. Pois sabemos que a criação inteira geme como em dores de parto, até o tempo presente. Pois bem, eu estou fazendo essas citações apenas para dizer que essa imagem é muito comum na Bíblia. A imagem das dores do parto é como um tempo de sofrimento que passa. A gente lembra que nos versículos anteriores, Jesus dizia: um pouco de tempo e não me vereis, um pouco de tempo tornareis a me ver. Esse pouco de tempo que não o vemos é um tempo de sofrimento. E aí a gente lembra exatamente que a grande alegria, e aqui a alegria messiânica, a alegria do agir de Deus, é precedida desse grande sofrimento, dessa grande dor. Amados irmãos e irmãs, aqui nós podemos tirar muitas lições. Mas primeiro de tirarmos lições para nossas vidas, vejamos exatamente essa dinâmica aqui presente. A tristeza que se transforma em alegria. Agora estáis tristes, mas eu vos verei novamente, e vosso coração se alegrará. A imagem do sofrimento, da dor do parto, que se transforma em uma alegria. E o que é mais interessante é que o que Jesus está dizendo é que aquela tristeza, aquela dor, aquele sofrimento, primeiro, ele é momentâneo. Primeira coisa, ele é momentâneo, é um pouco de tempo. Nos versículos anteriores fala um pouco de tempo. Porém, a alegria que vem dele, que advém desta situação, ela é constante, ela é ininterrupta, ela é para sempre. De que alegria Jesus está falando? De que tristeza ele está falando especificamente aqui?
a tristeza aqui presente, a dor aqui presente é exatamente aquela da cruz, a dor aqui presente é aquela da ausência de Jesus para os apóstolos. Mas ele vai dizer que essa dor, esse sofrimento, essa partida, ela é necessária para que venha uma alegria ainda maior. É como se nós pudéssemos dizer, e acho que sim, convém dizer desse modo, a alegria que está aqui é aquela que vem da Páscoa e aquela que vem da ressurreição de Jesus. A alegria que vem da Páscoa e da ressurreição do Senhor. Vejamos, irmãos, hoje no ofício das leituras há uma palavra de São Leão Magno que diz: a ressurreição do Senhor nos enche de alegria e sua ascensão é a causa da nossa alegria agora. Assim como nós nos alegramos na ressurreição, hoje a razão da nossa alegria é a sua ascensão ao céu. E aqui eu queria dar uma pequena palavra, porque a nossa alegria deve estar fundada exatamente nesses dois eventos salvíficos: a ressurreição do Senhor e a sua ascensão. Amados irmãos e irmãs, vejamos bem, aqui é interessante observarmos como São João concebe toda a existência do Filho de Deus. São João, ele divide a história de Jesus em 3 etapas. Isso é interessante ter presente. A história de Jesus está dividida em São João como se fosse uma viagem em 3 etapas. Em 3 etapas. Primeiro é a sua descida. Lembremos do prólogo do Evangelho de São João: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, primeiro nós temos a descida de Jesus a este mundo. Depois nós temos Jesus que fica conosco. Essa é a segunda etapa. É Jesus entre nós e habitou entre nós. Então a primeira etapa é a sua descida, é a sua kenosis, usando uma linguagem teológica. Você pode aprender essa palavra kenosis. O que quer dizer kenosis? É o seu esvaziamento. Jesus, que habitando nos altos céus, desceu a este mundo, a sua humildade, a sua descida a este mundo. Jesus que assume, o Filho de Deus que assume a condição humana. Depois Jesus está entre nós, habitou entre nós. E agora o Senhor anuncia que vem a terceira etapa. Ele volta para o Pai. Se nós observarmos nesse capítulo, é muito importante ter presente uma das últimas palavras de Jesus, que deve ser, vamos dizer assim, a chave de leitura para entender essas palavras do Senhor. Jesus diz: saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou para o Pai. A razão da nossa grande alegria é exatamente esse retorno de Jesus para o Pai. Essa volta que, bom, por um pouco de tempo causará sofrimento, mas, por outro lado, redundará em grandes benefícios para os crentes, para os que nele acreditam. A sua volta para o Pai trará grande contentamento. Tanto é que no versículo 24 vai dizer: nada que pedides em meu nome, pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Agora nós temos um grande intercessor. Então, é uma grande alegria, porque temos agora como nos dirigir de modo eficaz a Deus, voltar para Deus. Mas o que eu queria chamar ainda a atenção e dizer aqui sobre a razão da nossa grande alegria aqui
é exatamente essa. Por que o nosso contentamento? Porque essa ida de Jesus ida de Jesus para o Pai, deverá causar grande alegria em nossas vidas. Por quê? Porque, amados irmãos e irmãs, Jesus leva para junto do Pai a nossa humanidade. É aqui que eu entendo aquela palavra do Senhor: eu vou preparar um lugar para vós. Ou seja, Jesus, quando subiu, primeiro que eu preciso entender é que quando Jesus desceu, o que desceu foi o Filho de Deus, mas o que subiu foi o mesmo Filho de Deus, mas que agora é também filho de Maria. Por isso que é importante dizer Maria, mãe de Deus, não porque Maria é uma deusa, mas porque o Filho de Deus se fez homem. E agora, no céu, não está apenas o Filho de Deus, está também o Filho de Maria. Vou dizer de modo a percebermos as consequências dessa afirmação, porque às vezes a gente diz as coisas e não se dá conta da relevância do que a nossa fé está nos dizendo. Qual é a profundidade desse ensinamento? É que no céu está um ser, um homem. A natureza humana está no céu. Claro que é a pessoa divina, mas essa pessoa divina assumiu a humanidade e levou para o céu. Jesus já tinha dito: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Mas aquele que desceu do céu, desceu Deus, mas subiu Deus homem. Homem Deus. Levou para o céu a nossa humanidade. Então, irmãos, é de uma grande alegria para nós essa verdade. São Leão Magnus hoje diz assim: o Filho desceu do Pai sem ter deixado, e ele subiu dos discípulos sem deles se separar. Olhe porque a nossa alegria deve ser grande. Eu sei que muitas pessoas esses dias têm vivido muitas tristezas, muitos sofrimentos. Eu tenho recebido mensagens de WhatsApp, pessoas pedindo para celebrar missas por alguns irmãos que fizeram sua Páscoa. Existem pessoas angustiadas, existem pessoas sofrendo, existem pessoas atormentadas, existem pessoas vivendo situações dolorosas. Eu sei de tudo isso. Mas prestemos atenção em algo fundamental, a razão da nossa alegria. A igreja é um corpo. A gente chama o corpo místico de Cristo. O corpo da igreja está nesse mundo, está em sofrimento, está em dor. Porém, embora nosso corpo, aliás, o corpo esteja nesse mundo, na peregrinação, sofrendo, nossa cabeça está no céu, na glória. Irmãos, como somos um corpo, embora estejamos nesse mundo no sofrimento, se nossa cabeça está na glória, já nesse mundo podemos ter alegria, porque já participamos da glória da cabeça, porque com ele formamos um corpo. E embora nossa cabeça esteja no céu, Cristo Jesus, morto e ressuscitado, o seu corpo está na terra. Por isso, ele conosco sofre. Então, nessa união mística entre a cabeça e o corpo, deve existir uma alegria em nós. E Jesus vai dizer que ninguém pode nos tirar esta alegria, porque a alegria do ressuscitado que ascendeu aos céus. É interessante isso, porque, irmãos, nós sempre pensamos no sacrifício. Aqui eu vou também dar uma outra pequena explicação. Nós sempre pensamos no sacrifício de modo, eu diria assim, unilateral. Como assim? A gente sempre pensa no sacrifício em termos da morte, não é? A autonegação de Jesus, o autoaniquilamento. Tá certo isso. Jesus na cruz, ali é o sacrifício.
sacrifício da cruz, a gente costuma dizer. Está certo, está correto. Porém, há um detalhe aqui. É que sacrifício não é só a morte. A palavra sacrifício, sacrum facere, tornar sagrado, é dar alguma coisa a Deus. Eu peguei alguma coisa e separei para Deus, eu dou para Deus. Então o sacrifício não é só a morte de Jesus. O sacrifício é também a sua morte e ressurreição, a sua ida ao céu. E aqui é onde está a grande alegria. Sim, nós nos entristecemos pela cruz do Senhor, pelo seu sofrimento, mas nos alegramos porque por meio dela, Ele nos levou a Deus. Ele nos entregou a Deus. Ele voltou para Deus. E assim também nós voltamos para Deus. O homem pode de novo, veja aquela passagem lá do Gênesis, onde existia um anjo que impedia a entrada do homem no paraíso. Esse impedimento foi aniquilado. Jesus levou o homem de volta para Deus. Então, irmãos, essa alegria ninguém pode nos tirar. Eu sei que todo mundo quer outras alegrias. Eu sei que você quer a alegria de dizer, encontrar uma vacina para o coronavírus. Eu sei que você quer aquela alegria de ouvir alguém dizer que aquela pessoa que estava na UTI saiu da UTI. Você que é jovem, quer a alegria de ouvir dizer que você aplicou para um emprego e conseguiu aquele emprego, que você passou naquele curso. A mãe quer a alegria de ver o êxito do filho. Bom, todos nós queremos essa alegria. Mas essas são alegrias que passam. São alegrias que são... que depois podem vir outras tristezas. Mas esta alegria ninguém pode nos tirar. Depois, amados irmãos, essa imagem das dores do parto é também uma imagem escatológica, que fala, obviamente, daquele momento final, das realidades finais, que vão preceder o retorno de Cristo. A ideia de que um grande sofrimento vai preceder a volta gloriosa do Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria aqui, antes de encerrar esta meditação e de dar uma palavra também pessoal, assim mais de sabedoria a partir desse ensinamento, eu queria dizer que também essa palavra diz respeito a este momento, como já apresentamos antes. A ressurreição, porque o tempo escatológico já começou com a morte e ressurreição do Senhor. O tempo do fim. Então vivemos esse momento que precede o grande retorno do Senhor. Algo que ainda precisamos também aqui apresentar, a realidade da alegria e da tristeza. Irmãos, desta verdade teológica, a gente também pode tirar alguns princípios para a nossa vida. Jesus usou a imagem das dores do parto. É uma imagem interessantíssima. Por quê? Eu sei que hoje, até porque eu tenho como padre, como quando fui pároco e agora como capelão, tenho visitado muitas mulheres, visitado muitas famílias após o parto. E claro, hoje nós sabemos que muitas mulheres já não experimentam a dor do parto porque fazem uma cesárea, usam anestesia. Nós sabemos que num processo normal a dor é fundamental para o nascimento. Vejam bem, as mulheres que dão à luz sem dor usam anestesia, a cesárea, enfim. Esse processo, sobretudo, é muito comum no Brasil. Na Irlanda, menos, bem menos.
Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que embora na medicina esse processo tenha mudado, ou seja, um parto indolor, no mundo espiritual, essa verdade sobre o nascimento continua sendo um princípio fundamental. É impossível na vida espiritual coroa sem cruz, vitória sem luta. Amados irmãos e irmãs, é impossível uma vida espiritual autêntica sem sacrifício. Uma mentalidade que existe hoje é exatamente a de negar a dimensão do sacrifício, né? Eu já ouvi pessoas chegarem para mim e dizer, pois é, Frei, o senhor sabe, né? Deus não quer sacrifício. Eu digo, não quer sacrifício? Eu não estou entendendo. Acho que a gente está na religião, estamos em religiões diferentes, porque eu sou padre católico e o que eu celebro é o santo sacrifício da missa. O que eu acredito é o sacrifício da cruz. E eu acredito que todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram uma preparação para este grande sacrifício, que é o da cruz, que é aquele que eu celebro na Santa Missa. E você está me dizendo que Deus não quer sacrifício? Então, amado, eu acho que a gente está na religião, não estamos na mesma religião, estamos numa fé diferente. Porque como é que eu creio no sacrifício, celebro o sacrifício e acho que esse sacrifício, essa verdade não vai ter nenhuma implicação na minha vida pessoal? E de que desse acontecimento não tem nenhuma consequência existencial? Deus pede de nós sacrifícios, sim. E por vezes sacrifícios dolorosos. Mas o que nós precisamos lembrar, amados irmãos e irmãs, é exatamente isso. Aquilo que nos diz a carta aos Romanos. Eu estava lendo esses dias Romanos 8, versos 18. Que é isso que a imagem das dores do parto vai nos lembrar. Os sofrimentos do tempo presente não merecem ser comparados com a glória futura. Olhe bem, olha essa frase. É a mesma ideia aqui presente. Assim como a mulher não lembra e não vai comparar as dores do parto com a graça do filho, nós não podemos comparar esses sofrimentos de hoje, a pandemia, a doença, a enfermidade, seja lá o sofrimento que cada um tem passado, com a glória que Deus nos revela em Cristo Jesus. Como é que eu vou? Porque, irmãos, coloquemos uma coisa na nossa mente. Tudo isso vai passar. Essa pandemia vai passar, os sofrimentos vão passar, mas aquela glória celeste é para sempre. É isso que Jesus está dizendo hoje para nós. É isso que Jesus está nos apresentando para nós. Também vós agora sentis tristeza, mas hei de ver-vos novamente, e vosso coração se encherá de alegria. E ele diz, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Veja, por isso que eu dizia que é preciso saber de que alegria Jesus está falando. A alegria que Jesus está falando aqui não é a alegria de dizer que você ganhou na loto, não é a alegria que você teve um sucesso econômico, um sucesso emocional, porque tudo isso aí passa. A alegria de que Jesus está falando é aquela alegria que jamais passará. E aqui, antes de encerrar essa meditação, eu gostaria de lhe recordar uma verdade fundamental para nós. Amados irmãos, nós devemos estar nesse mundo, mas nosso olhar deve estar na eternidade. Os pés na terra, mas os olhos no céu. Se nós olharmos para lá, se nós olharmos para essa promessa, embora nós estejamos em sofrimento, embora nós estejamos em dor,
aquela promessa encherá nosso coração de contentamento, de gozo e de paz. Que nós recordemos sempre, Jesus veio do Pai e voltou para o Pai. É Ele a nossa alegria. E também não nos recordemos aqui a grande diferença entre a alegria cristã e a alegria do mundo. Eu vejo sempre alguns jovens quando nos procuram, e aí eu vou perguntar a eles por que alguns procuram em tristeza. Eu pergunto a razão, e muitos vêm nessa situação. Aí eles vão contar a história e a gente descobre a razão da tristeza. Muitos se entregaram à bebida, às drogas, e ali tiveram naquele momento da bebida, da droga, da prostituição, uma grande alegria. Aqui que está a diferença. A alegria do mundo é uma alegria que se converte em tristeza. A alegria cristã é aquela do domingo de Páscoa, que vem da Sexta-feira Santa, que vem do sacrifício, que vem da luta, é aquela alegria que vem da grande batalha da cruz. Por isso, irmãos, essa deve ser, daí deve vir a fonte da nossa alegria, da sexta-feira que se transforma em domingo de ressurreição. Vir do fato que nosso Salvador, nossa cabeça está no céu. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós gostaríamos agora de dar uma bênção, de fazer uma oração por todos que estão nos acompanhando, que estão começando o dia no Brasil, e dar a esses essa oração, pedir ao Senhor que os proteja e que já neste dia você possa ter ou participar ou começar a desfrutar daquela alegria celeste. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Volva para vós seu olhar de Pai e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também uma Ave Maria por todas as pessoas que estão sofrendo, especialmente com coronavírus. Algumas pessoas enlutadas, algumas mandaram mensagem e eu gostaria de rezar por elas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos também a proteção de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Um dia abençoado, um dia na presença do Senhor. E não se esqueça, a nossa alegria é que o nosso Salvador está no céu, está na glória, está vitorioso com o Pai, está no trono, que Ele abriu para nós as portas da eternidade. E embora estejamos no sofrimento, embora estejamos em dor, já participamos da glória do ressuscitado que está sentado à direita do Pai. Que o Senhor nos abençoe e que mesmo nessa peregrinação, alegremos-nos, irmãos, alegremos. Esses sofrimentos não merecem ser comparados com a glória futura, porque aquilo que os olhos não viram,
aquilo que a mente não imaginou, aquilo que o coração não sentiu, isso o Salvador preparou para mim e para você. E agora, em esperança, regozijemo-nos e exultemos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.